Olá pessoal, leitura da palavra. Gênesis capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiram o rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, pastavam no prado. E eis que subiram do rio após elas outras 7 vacas, feias à vistas, magras de carne, e paravam juntos as outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, às vistas, magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas imundas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. As espigas imundas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, e ninguém havia que interpretar Faraó. Então falou o copeiro Mor ao Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhes os nossos sonhos, e ele interpretou-nos. E os vossos sonhos, e cada um deles interpretou conforme o seu sonho. E com ele nos interpretou assim: aconteceu. A mim me foi restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar José. E o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há de interpretar, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiram 7 vacas gordas de carne formosa à vista que pastavam do prado. E eis que outras 7 subiram após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne. Então lhe tenho visto tais, quanto às fealdades em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas estranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como um princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias de boas. E eis que 7 espigas secas, imundas e queimadas do vento oriental brotava após elas. E as 7 espigas imundas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isto aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho do Faraó é um só, e que Deus há de fazer mostrou-se a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas feias à vista e as magras que subiram depois delas são 7 anos, e as 7 espigas imundas queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos,
e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, quanto será gravíssimo. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão do Faraó, para que mantimentos nas cidades eu guardem. Assim será mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essas palavras foi boa aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: depois que Deus te fazer tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. E somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir as roupas de linho fino, e pôs o colar de ouro em seu pescoço, e fez subir segundo o carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim, e pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão. Ao seu pé toda a terra do Egito. Faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Polifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença do Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou-se todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou os mantimentos nas cidades, pondo-os nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Polifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo era Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse: todos os egípcios, ide a José, o que eles vos dizer fazei. E havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia
mantido, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E toda a terra vinha ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Gênesis, capítulo 31. Capítulo 41. Deus te abençoe.